Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Abreu e esse é o Ciência Ad Libitum. A menos que você tenha passado as últimas semanas enfurnado em alguma caverna, você provavelmente ouviu falar do novo coronavírus, que já matou quase 300 pessoas, chegou a 20 países e foi declarado pela Organização Mundial da Saúde uma emergência de saúde internacional. Os vírus são agentes infecciosos minúsculos, ainda menores do que bactérias. E diferente das bactérias, eles nem sequer são considerados seres vivos. Eles não são feitos de células, não crescem e precisam estar dentro de um organismo hospedeiro para conseguir se multiplicar. Existem milhões de vírus diferentes, e novos estão sempre surgindo porque eles sofrem mutações com bastante frequência. Esse vírus específico, que está sendo chamado de nCoV 2019, ou Novo Coronavírus 2019, foi detectado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, a partir de uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida que começou em dezembro do ano passado. Cientistas pegaram amostras das vias respiratórias das pessoas que estavam com essa pneumonia e sequenciaram o código genético do vírus que estava ali. Então eles compararam o código genético desse vírus desconhecido com outros códigos genéticos de vírus já conhecidos, e eles viram que ele é muito semelhante a um coronavírus que causa a síndrome respiratória aguda grave, ou SARS, e é ainda mais semelhante a coronavírus presentes em morcegos. Os coronavírus são uma família de vírus que infecta mamíferos e pássaros, e esse é o 7º vírus dessa família que se sabe ser capaz de infectar humanos. A maior parte das pessoas se infecta com algum coronavírus durante a sua vida, e geralmente eles causam sintomas leves ou moderados, tipo tosse e algum sintoma de resfriado. Mas alguns coronavírus podem causar problemas respiratórios mais graves, como a SARS, que também surgiu na China e matou cerca de 800 pessoas entre 2002 e 2003, ou a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, e surgiu em 2012. Ainda não se sabe ao certo como esse coronavírus começou a infectar humanos. No caso da SARS, o vírus também era originário de morcegos, mas ele não passava direto de morcegos para pessoas. Tinha um hospedeiro intermediário, uma civeta, que é um mamífero carnívoro parecido com um gato. O coronavírus responsável pela MERS também teve um hospedeiro intermediário, que era o dromedário. A hipótese mais provável no caso desse novo coronavírus é que ele tenha passado de morcegos para animais vendidos em um mercado na cidade de Wuhan, que era frequentado por muitos dos primeiros pacientes a apresentarem os sintomas. Essa transmissão entre diferentes espécies é possível porque para um vírus entrar numa célula ele precisa se ligar a um receptor, que no caso desse coronavírus é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Essa enzima de nome comprido é muito importante para o controle da pressão arterial, não só de humanos, mas também de outros mamíferos, como morcegos. Então, tanto a gente quanto os morcegos temos receptores muito parecidos onde o vírus consegue se ligar e entrar na célula. E além de pular de um morcego para um animal não identificado para uma pessoa, esse vírus também pode ser transmitido de uma pessoa para outra. O contágio provavelmente acontece por meio de gotículas de saliva ou catarro que acabam sendo inspiradas ou então pegam no olho de uma outra pessoa, ou então acaba caindo em algum objeto que depois outra pessoa vai lá e encosta e aí leva a mão à boca. Por isso é tão importante lavar bem as mãos ou então usar álcool gel. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Mas é importante falar que a grande maioria dos casos desse novo coronavírus ainda está concentrada na China. E quando houve transmissão entre pessoas fora da China, foram casos de contato muito próximo, como uma mulher nos Estados Unidos que voltou doente depois de uma viagem para a China e acabou passando o vírus para o marido. Em média, cada pessoa infectada por esse novo coronavírus transmite ele para outras 2 a 3 pessoas. Esse é o chamado número básico de reprodução, ou número reprodutivo, que é representado por R0. Ele indica, em média, quantas pessoas são infectadas a partir de um único indivíduo infectado. Então, se R0 for menor do que 1, isso significa que a infecção vai acabar terminando sozinha, porque o agente infeccioso passa para menos de uma pessoa. Ou seja, ele vai desaparecer. Mas se R0 for maior do que 1, como é o caso desse coronavírus, que está entre 2 e 3, isso significa que cada pessoa infectada pode passar o vírus para outras 2 ou 3 pessoas, e cada uma dessas pessoas pode passar para mais 2 ou 3 pessoas. E assim acaba surgindo uma epidemia, como está acontecendo na China. Só para ter uma ideia, no caso do vírus influenza, que causa gripe, esse número reprodutivo é de 1,3, e no caso do sarampo é de 13. Ou seja, cada pessoa infectada pode acabar infectando outras 13 pessoas. Então, é uma doença muito mais contagiosa. Já a taxa de fatalidade desse novo coronavírus está estimada entre 2% e 4%.
Isso significa que a cada 100 pessoas que são infectadas e procuram tratamento, 2 a 4 acabam morrendo. Esse número não inclui aquelas pessoas que são infectadas, mas têm sintomas muito leves, então não procuram tratamento. Só para ter uma noção, a taxa de letalidade desse novo coronavírus está bem abaixo da SARS, que foi de quase 11% entre 2002 e 2003, e da do H1N1, que foi de 23% ano passado aqui no Brasil. É importante falar que esses dados são todos muito recentes, porque esse surto é muito recente, e conforme novos estudos vão surgindo, esses dados vão sendo atualizados. E como fica o Brasil nessa história toda? Bom, até sexta-feira, dia 31 de janeiro, 13 casos suspeitos tinham sido investigados ou estão sendo monitorados, mas nenhum caso desse novo coronavírus foi confirmado ainda. Por isso, o Ministério da Saúde declarou nível 2 de alerta, em uma escala que vai de 1 a 3. O nível 1 indica que há risco de chegada do vírus, mas sem casos suspeitos. O nível 2 indica perigo iminente, que é quando já há casos suspeitos, e é nesse nível que a gente está agora. E o nível 3 é considerado emergência de saúde pública, que é quando é confirmado o primeiro caso de transmissão de coronavírus aqui no Brasil. O Ministério da Saúde está atualizando diariamente a plataforma integrada de vigilância em saúde com os casos descartados e suspeitos de coronavírus aqui no Brasil e no mundo. Além disso, eles criaram um número de WhatsApp para que as pessoas enviem mensagens virais que tenham recebido, e aqui é virais no sentido de mensagens que se espalham muito rápido e não de vírus, para que as pessoas enviem para esse número mensagens que possam ser fake news sobre o coronavírus. E assim o Ministério da Saúde pode desmistificar e combater essas informações falsas. E eles têm recebido várias, tipo que vitamina D ou vitamina C ou zinco combatem o coronavírus, ou que o carnaval vai ser a porta de entrada do vírus aqui no Brasil, ou que existe uma receita de chá imunológico para combater esse vírus e várias outras coisas que não são baseadas em evidências e muitas vezes são falsas e estão sendo compartilhadas nas redes. O mais importante agora é não se desesperar e esperar para ver como esse surto vai evoluir. Tipicamente, vírus respiratórios se espalham mais no inverno, como é o caso do influenza ou do vírus sincicial respiratório. Em 2003, quando teve a epidemia de SARS, o vírus nem sequer chegou aqui na América do Sul e na África. A China está construindo hospitais em uma semana, fechando escolas e impedindo o transporte entre cidades para controlar e combater a transmissão do vírus. Além disso, os cientistas já estão trabalhando em uma vacina, mas ela provavelmente só vai estar disponível para a população daqui a 1 ano ou 1 ano e meio. Enquanto isso, a gente fica de olho nas notícias e nos novos estudos que vão saindo. Lava uma mão, lava outra, lava uma